Faz um tempinho que eu não falo do Bolsonaro aqui no canal, mas hoje circulou um vídeo que eu tenho que comentar porque foi muito engraçado. Na verdade, o ex-presidente, né, que era o patriota, né, o representante dos patriotas, dos patriotários do Brasil, ele foi interpelado por uma curiosa, né, uma italiana que estava passando ali, viu o Bolsonaro, e ela pergunta para ele algumas coisas e ele começa dizendo: "Eu sou italiano". Eu vou pôr para vocês esse vídeo aqui, para vocês assistirem, para a gente compartilhar essa vergonha alheia, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, isso é muito importante, e também quem quiser e puder, se torne membro do canal para ajudar a indicar para o YouTube que o canal é relevante, e isso pode ajudar a impulsionar o canal mais um tempo. Como eu falei aqui anteriormente, há uma crise no YouTube, não é apenas aqui no canal, são vários canais que passam por isso, é uma crise da plataforma na verdade, mas vale ressaltar aqui a importância de se tornar membro e dar essa força. Então, link aqui na descrição. Então, assistam ao vídeo do Bolsonaro italiano. Ele dizendo aí... Bem, assistam depois de comenta. Italiana, welcome to Italy. Também Bolsonaro italiano. Viene in Italia? Sim. Quando? Não, eu sou de minha família de Padua. Ah, e viene in Italia per il visto? Não falo italiano. Não. Você está aplicando para a cidadania italiana? Bem, por favor. Viajar 5 horas. Não? 5 horas. Ele está cansado. Tudo bem. Okay. Não pode. Pela legislação, eu sou italiano. Ok. Eu tenho uma voz nascida na Itália. Sim. Eu vim de São Paulo. E a legislação de vocês diz que eu sou italiano. Sim. É pouquíssima burocracia e eu teria cidadania plena. Bem, como vocês viram aqui, é o Bolsonaro sendo interrogado por uma curiosa ali, uma italiana, que pergunta se ele vai para a Itália, né, para solicitar o visto. E aí daí ele diz que ele, pela legislação italiana, ele é italiano e que ele não sabe se ele vai para a Itália ou não. O fato é que a gente não sabe para onde ele vai. Essa é uma grande questão até agora, né? O que a gente sabe é que ele fugiu do Brasil para não ser preso possivelmente, foi para os Estados Unidos, está lá na Flórida, está escondido na Flórida. Há um movimento para tentar, tirar o Bolsonaro de lá, tirar esse abacaxi do país, que é um movimento entre alguns políticos democratas norte-americanos que estão preocupados com a repercussão que isso pode ter e para a imagem do país também. Ele está lá na Flórida, mas o que se sabe é que provavelmente ele não volte tão cedo para o Brasil. A Michelle Bolsonaro já retornou, já está no Brasil, mas o Bolsonaro ainda está lá, escondido. Pode ser que vá para a Itália depois, solicitar nacionalidade italiana, pode ser que ele fique nos Estados Unidos mais um tempo, não sabemos, mas o fato é que o patriota brasileiro, né, o grande brasileiro que foi o Bolsonaro, está fugido do país para não acabar na cadeia. E aí isso vincula uma outra notícia que foi veiculada ontem e que traz desdobramentos profundos para compreendermos o que pode ter acontecido nos últimos dias de dezembro e começo de janeiro, porque houve o 8 de janeiro, o 8 de janeiro foi esse evento, trágico no Brasil, de invasão da sede dos três poderes. Terroristas bolsonaristas fizeram isso, entraram, invadiram a sede do STF, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram também o Congresso brasileiro, destruíram, causaram danos multimilionários nesses edifícios. E daí, agora, né, senador do Podemos, o Marcos Duval, bolsonarista, vai e revela que ele foi convocado, ele foi convidado a integrar um ato golpista no país para prender Alexandre de Moraes e evitar que o Lula fosse empossado como presidente e, desse modo, preservar o Bolsonaro no poder. E de que forma o Bolsonaro falava assim? Naturalmente, igual você estava falando dele. Naturalmente, ele não entende, ele é sem noção das consequências. Ele chegou a usar para o senhor assim, estou falando ele, que para o senhor gravar. Isso, sim. Que o GSI ia me dar o equipamento para poder montar em mim, para gravar. Aí eu falei assim, quando eu falei que mas não vai ser aceito, não, o GSI já está avisado, já tinha validado a fala comigo. Eles vão te equipar, botar o equipamento de escuta e de gravação. E a sua missão é marcar com o Alexandre e conduzir o assunto até a hora que ele falar que ele avançou extrapolou a Constituição, alguma coisa desse tipo. Aí ele falou, eu anulo a eleição, o Lula não toma posse, eu continuo na presidência e prendo o Alexandre de Moraes, por conta da fala dele que ele ia. A história surgiu, se não me engano, na quarta-feira, numa conversa que ele teve com o MBL, com o Mamãe Falei e com o Renan Santos. Aí a história meio que escalou na quinta-feira e daí isso é uma reportagem da Veja.
A história está bem complicada, a história está bem esquisita, vamos aqui tentar compreender o que aconteceu, porque está bem estranha a história. O Marcos Duval deu uma entrevista para a revista Veja, que foi publicada já, eu vou pôr o link para vocês na descrição. Ele dá uma entrevista para a revista Veja, no qual ele revela essa conversa. Que ele foi convidado pelo Daniel Silveira, ex-deputado bolsonarista preso, que foi preso essa semana também. Ele foi convidado pelo Daniel Silveira para integrar um ato golpista junto com o Bolsonaro. Junto com o Bolsonaro e possivelmente com o general Heleno, do GSI. E nessa conversa, que ele compartilha alguns prints do WhatsApp, ele é convidado para essa conversa e ele deve manter discrição, não pode revelar essa história para ninguém, e é muito importante porque envolve a cúpula do governo Bolsonaro. Aí ele vai e conta, né, que ele foi na conversa, e é revelado o teor do projeto de tentar convencer o Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF, a revelar que ele meio que burlou a lei para poder tirar o Bolsonaro do poder, para poder, sabe, manter, entre aspas, a legalidade das eleições, e aí isso seria gravado, isso seria, sabe, combinado com o GSI, seria gravada essa conversa, de modo a prender o Alexandre de Moraes, desse modo evitar que o Lula se tornasse presidente e que o Bolsonaro deixasse o poder. Aí, segundo o Marcos Duval, ele vai para casa, pensa um pouquinho e decide não participar desse projeto golpista. Então, é a história que ele conta originalmente. E depois disso, depois que ele revela isso para Veja, ele já voltou e já mudou de versões várias vezes. Já se desmentiu, já disse que não era isso, já disse que o Bolsonaro ficou quieto na conversa, mas o fato é que essa história veio a público e há especulações, na verdade, que essa história nem sequer aconteceu. Alguns estão dizendo, aí eu vi o BuzzFeed, por exemplo, mostrando como o Daniel Silveira nem sequer estava em Brasília nessa data da conversa combinada entre Bolsonaro e Marcos Duval. Então está bem esquisita essa história, está bem cabeluda, não bate, as pontas não estão batendo, e aí também eu vi especulações no sentido de que talvez essa história mostrada pelo Marcos Duval fosse já uma maneira para deslegitimar o Alexandre de Moraes. Já fosse um motivo para instigar uma CPI no Senado, ou seja, essa denúncia dele levaria os senadores a se indagar, o que é isso, o que aconteceu aqui, e abrir uma CPI, essa CPI, como acontece no Brasil, essa CPI perderia o controle, iria para outras direções, e isso também arrolaria o STF e o Lula. E aí poderia ser que levasse também a um rebosteio generalizado e sabe-se lá o que acontecer. Então pode ser que seja uma manobra, inclusive, né? Talvez não houvesse essa conversa, talvez nem sequer tenha existido essa conversa do Marcos Duval com o Daniel Silveira, com o Bolsonaro. Talvez seja uma, sei lá, uma tramóia, uma invenção, isso aí. O real projeto golpista seja revelar essa notícia falsa, esse factoide, de modo a abrir CPI para que isso possa respingar no governo atual. Não sabemos. Como eu falei, a história está toda esquisita, toda embolada, ninguém sabe o que está acontecendo, então, não sei, realmente é uma história bem complicada. Vamos esperar os desdobramentos disso para ver para onde leva, mas o fato está bem esquisito. O que a gente sabe é que muitos bolsonaristas ainda são bolsonaristas, ainda estão defendendo o ex-presidente Bolsonaro, ainda estão esperando um retorno glorioso do Bolsonaro, coisa que não vai acontecer. Como vocês viram aqui, está lá escondido na Flórida, já meio que pensando possivelmente numa cidadania italiana, então assim, há grandes chances de brasileiros patriotários jamais verem novamente a cara do Bolsonaro no Brasil. Ainda mais se houver algum tipo de ordem de prisão do Bolsonaro por questões golpistas, por exemplo, né, que isso pode levar até algum momento a respingar de fato no Bolsonaro, que é de onde surgiu esse espírito. Bolsonaro estava corroendo a democracia, questionando a democracia, propondo golpe de Estado, propondo guerra civil há pelo menos 30 anos, então não seria surpreender que ele fizesse isso agora, na presidência, né? A gente sabe que ele ficou bastante deprimido depois da derrota eleitoral, que ele não sabia como proceder, porque ele imaginava que ele fosse vencer, então é alguém que jamais cogitou deixar o poder, então de fato é algo para a gente acompanhar e ver para onde vai levar. Essa história do Marcos Duval, como eu falei, está muito esquisita, eu não comprei essa história, eu não sei o que significa na verdade, eu tentei compreender ali, ler as entrelinhas, mas está bem complicado, bem confusa, retrocessos, avanços, sabe, vai, diz, então pode ser que tenha sido ameaçado, alguns especulam isso, né, que foi ameaçado por bolsonaristas e aí ele recua, não sabemos. O fato é que a gente não sabe de nada nesse momento, então vale continuar acompanhando, quem sabe semana que vem a gente possa voltar aqui com mais notícias nesse sentido. O que eu quero saber de vocês hoje tem a ver com essas duas histórias, né? Primeiro, o patriota italiano, Bolsonaro não é patriota brasileiro, é italiano agora, então assim, o que isso mostra, né, para o eleitor do Bolsonaro que esperava, né, um grande defensor da pátria, fugindo agora, talvez para a Itália, que a gente já imaginava que podia fazer esse percurso na Itália, Hungria, sei lá, algum país com extrema-direita no governo, pode ser que ele faça isso. Por enquanto está na Flórida, mas para onde ele vai depois ninguém sabe. O
que você pensa disso, e também sobre essa história do Marcos Duval, que é uma história muito escabrosa, muito cabeluda. O que você entendeu disso? O que você acha que isso quer dizer? Se realmente houve esse encontro entre Bolsonaro, Marcos Duval e Daniel Silveira, se essa conversa golpista aconteceu realmente, ou uma invenção do Marcos Duval para tentar puxar uma CPI que vai levar até o Alexandre de Moraes, o STF e ao Lula. Então, sim, pode ser uma manobra. Como é que você leu esse cenário? Se ele está com medo, o que você entendeu? Me diga no comentário aqui para a gente tentar pensar juntos a situação, esclarecer o que está acontecendo. E se inscreva no canal, é importante, se torne membro, quem puder também, como eu falei, isso vai ajudar bastante a impulsionar o canal aqui. E quem quiser também, nesse momento está acontecendo o Clube do Livro Filosófico comigo. Todos os meses a gente debate uma obra de filosofia ou de literatura com teor filosófico. Nesse mês de fevereiro a gente está lendo Senhor das Moscas. Quem quiser participar, link na descrição aqui também desse vídeo. Vá lá, se inscreva, participe, leia essas obras. A gente pode debater, se encontrar, trocar ideias. Tá bem legal, um grupo bem coeso, sabe? Muitas ideias interessantes estão surgindo a partir das obras. Está sendo bem legal participar desse projeto com vocês. E assim também a gente se propõe a ler esses livros, a criar um hábito de leitura filosófica. Vá lá, participe e a gente se vê por aí. Um abração para vocês, se cuide e até mais. Tchau!